Chique. Falou em inglês. Recording in progress. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Oi, linda, minha gata tá passeando por aqui. Agora ela achou que ela pode andar dentro do meu escritório, aqui do meu quarto, que é o quarto escritório, que virou quarto, nem sala de aula. E agora ela achou, porque é frio, né? Frio ela vem, ela tá caçando lugar para dentro de casa para dormir. Ela não gosta de dormir aqui dentro. Ela sempre fica lá fora. Cuiabá quente, ela fica lá. Mas ela tá aqui toda hora, passa por aqui. Se uma hora ela vier no meu colo, eu mostro vocês. Dona Nina. Então vamos lá. Olha lá então. A bendita vírgula. Aí eu coloquei assim um subtítulo. Entre e dentre os períodos. Por quê? Porque agora, nós escrevendo a redação e tudo mais, nós vamos sentindo aí uma certa dificuldade quando a decisão de colocar vírgula em alguns lugares. Geralmente essas dúvidas se concentram entre os elementos coesivos, né? Que agora nós temos que entender que elemento coesivo é a mesma coisa que é, 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 elemento que vai dar transição para os outros períodos, tá? Que o Enem tem dado um outro nome, não muito diferente, né? Mas ela tem dado como nome de operadores argumentativos. É que os operadores argumentativos, eles são menininhos e menininhas coesivas que vão dando a linha óssea dentro do texto. Mas muito bem, vamos lá então, para ver o que eu preparei para vocês. Eu preparei junto com um poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha. Não sei se esse poema já caiu numa prova para você, certamente, numa prova até de ensino médio. Tem professor que gosta, quando vai ensinar elemento coesivo, pronome relativo, ele traz aí, né, essa história da quadrilha. Vamos ler. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Primeiro, eu quero saber se alguém deste grupo, desta sala de aula, já sabe interpretar por que que João, que amava Teresa, que amava Raimundo e que amava Maria, por que que eles não ficaram juntos, já que eles se amavam tanto? Alguém pode me responder isso? Vou até descompartilhar, porque eu não consigo ver as respostas. E aí, vocês têm alguma opinião formada, mesmo que seja não acadêmica ainda, sem fundamentação teórica? Por que que eles não ficaram juntos, sendo que eles se amavam tanto? Essa é a pergunta que eu faço. Cada um amava uma pessoa diferente. Certo. Tem mais coisas, tem mais... Né? Uma das respostas é que cada um amava uma pessoa diferente, e por isso que não deu certo. E por que, então, isso, nesse sentido, a gente tem um poema chamado de Quadrilha? Por que quadrilha? É uma outra questão que esse poema sempre nos traz. Por que quadrilha, né? Que tipo de quadrilha Drummond quer que eu pense? Vamos voltar à reprodução do poema? Olha lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, uma coisa importante que a gente tem no poema é o seguinte, é que a leitura vai ter que ser feita de acordo com o que o título manda. Ai, professor, eu não sei. Eu não sei o que é quadrilha, pelo amor de Deus. Quem tem mais de 30 anos, igual eu aqui nesta sala, que já dançou quadrilha. Não sabe, não entendeu ainda que eu estou falando da quadrilha? Dança. Tá bom? Você já pensou em outra quadrilha, então o problema é seu. Esse poema tem a quadrilha no sentido de dança, naquela dança das festas juninas, né?
Então, aí, nesse sentido, é que a gente tem que pensar. Então, vamos voltar aqui para o poema. Tendo a noção de o que é uma quadrilha, agora a gente vai entender o mecanismo da quadrilha. Pensa, como que era feita a quadrilha? Esquece o poema agora, pensa na quadrilha. A quadrilha era uma dança que você faz com par, em pares, não importa se vai ser par do mesmo sexo ou não, a gente já quebrou muitos estereotipos em relação a isso, né? E aí, é, eu sei que existem narrações, né? Tem uma pessoa lá, o locutor da quadrilha. E esse locutor, ele manda, ele vai mandar ir e voltar, não é não? Vai, é mentira, volta. Quando fala mentira, tem que voltar. Essa é a regra da quadrilha. Toda vez que fala assim, tal coisa, eba, é mentira, né? Às vezes vai continuando, mas às vezes tem que voltar. Tem cobra no caminho, aí tem que voltar. Então, existem algumas coisas que são, né? Isso é tudo ensaiado, é legal porque, nossa, acho que para o jovem da escola pública, que eu sei, eu dancei quadrilha na escola pública. Quando eu dançava, eu achava que a quadrilha era o melhor momento de integração entre os alunos de outras turmas que você nem conhecia. Nossa, e a gente que era da quinta série, por exemplo, nossa, como a gente queria fazer amizade com o povo da sétima, da oitava, e eles não queriam amizade com a gente, porque a gente era muito criança. E isso era muito legal, porque a gente se sentia importante, né? Quando a gente dança com a menina da sétima série, da oitava e não sei o quê, era muito gostoso. E ai, estamos aí aguardando a história, o momento de voltar e fazer uma quadrilhazinha, né? Bem zoeira. Então, quadrilha vai e volta, tudo bem? Se quadrilha vai e volta, então a gente tem que, para entender esse poema finalmente, a gente tem que ler quadrilha indo, depois voltando, de trás para frente, tá bom? Senão não faz sentido ler esse poema. Então eu vou ler com vocês, agora vocês vão entender. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Agora, vamos entender o seguinte. João amava Teresa e vinha aqui, certo? Agora a gente vai voltar partindo de J. Pinto Fernandes. Quando J. Pinto Fernandes apareceu, Lili casou com ele. Quem que amava Lili? Joaquim. O que Joaquim fez? Suicidou-se. Você está percebendo que eu estou lendo de trás para frente? Tem que acompanhar a minha cabeça. Olha aqui, ó. J. Pinto Fernandes apareceu. Lili, então, casou com ele. Só que quem amava Lili? Joaquim. Tá vendo aqui em cima? Joaquim amava Lili. Se Lili casou com J. Pinto Fernandes, o que aconteceu? Joaquim suicidou-se. Ao Joaquim ter suicidado, o que aconteceu com Maria? Maria ficou para titia, não quis mais casar com ninguém. Já que Maria escolheu ficar para titia, o que aconteceu com Raimundo? Morreu de desastre. Coitado. Realmente foi né, um acaso aí. Se Raimundo morreu de desastre, Teresa, que amava Raimundo, foi para o convento. Tudo bem? Raimundo morreu, Teresa, que amava o Raimundo, falou, não quero, tchau, vou para a igreja. E Teresa, que foi para o convento, o que João fez? Vazou. Falei, vai embora. Ou seja, agora eu sei porque é que deu errado. É bem por aí, tá? Então, a instrução, faltou um pontinho aqui no final. A instrução para ler o poema quadrilha tem que seguir como se fosse uma quadrilha. O grande jogo é lembrar que quadrilha vai e volta, senão não dá, tá bom? Bom, então eu escolhi esse texto para motivar um pouco o nosso pensamento aqui na dentro da nossa aula. Então, lá, eu vou pegar aqui essa frase inicial. João amava Teresa, que amava Raimundo. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: quantas orações eu tenho aí? Vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo. Nesse excerto, nesse trecho,
nós temos duas orações. Por quê? Nós temos dois verbos. Ainda que seja o mesmo verbo, mas é o poema salientou a repetição do verbo, então a gente tem que contar. Qual é o elemento que faz a transição entre as duas orações? O que? Tudo bem? É o elemento que. Esse que é o que na vida gramatical? Vamos ver. João amava Teresa, que amava Raimundo. Que. João amava Teresa, a qual amava Raimundo? Ah, eu posso usar o a qual neste caso, né, professor? Sim. João amava Teresa, a qual amava Raimundo. Se o a qual deu certo, então você já tem uma resposta muito mais prática para saber quem é esse que. Se o que for sinônimo de a qual ou de o qual no masculino, é um pronome relativo. E o pronome relativo tem um segredo. Ele é relativo com a palavra que está nas margens dele. Ele faz relação. Por isso que o nome dele é relativo. Relativo. Eu relaciono você com você. Eu estou entre dois. Então, ele está entre Teresa e amava. A ideia é que esse próprio que represente Teresa, que é o termo antecedente, que a gente chama. Então, se é João amava Teresa, eu posso dizer que Teresa amava Raimundo. Esse que me deduz isso, não deduz? Tem que deduzir. Se esse que é substitutivo pelo o qual, ou a qual, então quem é que está o e na hora imediatamente anterior ao que? Teresa, uma palavra feminina. Então, se eu digo, se eu entendo, a partir daqui, que, ó, se eu cortar a frase aqui, ó, cortei. João amava Teresa, eu tenho uma frase completa. Agora, daqui para frente, que amava Raimundo, eu não consigo entender muito bem se eu pegar, cortar essa frase fora de contexto e jogar fora. Como assim que amava Raimundo? Esse que, ele relaciona com um dos termos da oração anterior, que é o que faz ela se tornar o que a gente chama de oração subordinada. Ela depende do termo ao lado para continuar a sua progressão de sentido. Mas se eu quiser cortar essa frase, se eu quiser cortar, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que tirar o que daqui e colocar Teresa. João amava Teresa. Teresa amava Raimundo. Raimundo amava Lananá. Lananá amava papapá. Ia ter que ficar repetindo o nome de todo mundo bem um atrás do outro, ó. Mas o que ele fez essa possibilidade de retomada? É um grande aliado na produção do texto, né? Não podemos negar que ele é um grande aliado. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual é a função sintática de João na frase João amava Teresa? Abre o microfone que eu não vou ficar vendo o chat. Alguém abre o microfone e vai tentando falar. Professor, a função dele é? Ele é sujeito? Sujeito. Obrigado, Nicolas. Sujeito. Muito bom ver? Isso mesmo. E amava? Eu quero nome e sobrenome do verbo. Sabe aquela história de transitivo? Transitivo não sei o quê. Que verbo que é esse? Ele é transitivo direto? Transitivo direto. Vamos lá, para a gente lembrar o que é transitivo direto. É o verbo que precisa de complemento, mas sem necessidade de uma classezinha que existe na gramática, que se chama preposição. É muito importante você não confundir preposição com artigo. Artigo, o, a. Preposições. O a tem o a preposição, o não é preposição. Só o ao, junto com a, né? Ao, que é casadinho. De, do, da. Sem, com, ante, perante. Tem umas professoras pedagogas aí que tem uns videozinhos geniais de musiquinha. Se você tem problema com preposição, sugiro que você vá em busca dessas minhas colegas aí que estão por aí fazendo sucesso com o pupurri
da preposição, tá? Que eu não sou talentoso para cantar música de preposição. Então é isso. Amava, verbo transitivo direto. Muito bem, Nicolas. Agora, se João amava Teresa, Teresa é o quê? Qual é a função sintática de Teresa? Todo verbo transitivo direto pede um Complemento. Objeto. Isso mesmo, é complemento. Mas qual é o nomezinho do complemento? Objeto. Que objeto que é? Vai ganhar o mesmo sobrenome dele, ó, direto, objeto, direto. Mas é isso. É um sujeito, é um verbo e é um complemento. Pensa comigo, se eu cortasse a frase em Teresa, ali, ó, ponto, a frase toda teria sentido? Sim, professor, teria sentido. Ou seja, que a gente entende ali que desde João até Teresa, nós temos uma oração completa, ela emite significado completo, ela seria suficiente até aqui. Por que que isso é possível? Ora, porque essa frase tem todos os elementos obrigatórios. Lembra daquele papinho lá da aula de não sei quando? Dos elementos essenciais? A frase tem os elementos essenciais. Se você quiser acrescentar, você vai ter que acrescentar porque você quer, porque você precisa informar mais. Ok. Já que, então, deixa eu admitir aqui, já que, então, João amava Teresa tem sujeito, verbo e complemento, eu quero perguntar qual é a função sintática de quê? Não estou perguntando a função sintática de Teresa, não. Eu estou perguntando a função sintática do quê? Ele é sujeito, ele é verbo, ele é complemento, o que que ele é? Conjunção, não, professor. Conjunção? Mas conjunção não tem função sintática? Conjunção não pode assumir função sintática, será? Peraí, Não é um complemento? vamos lá. Olha para o verbo da oração que está o quê? Olha direto para o verbo. Ok, professor, olhei para o verbo. Pergunta para ele, quem é que amava Raimundo? Esquece Teresa. Pergunta só para a frase dele. Corta a frase de Teresa e esquece. Quem amava Raimundo? O próprio quê? Agora eu vou explicar uma coisa que pode estar fazendo confusão para vocês. Existem alguns conectivos que acabam também recebendo função sintática, de sujeito, de complemento, dessas coisinhas que a gente acabou de ver na frase anterior. Sabe quem são esses elementos? Só os pronomes relativos. É que lá no time do pronome tem um menininho chamado assim, ó, eu sou relativo, oi, sou aquele que faz função assim, ó, tipo troca-troca, papapá, né? Eu sou tipo uma cartilagem entre vocês, ossos. Então, o pronome relativo, ele é o único conectivo da gramática, que possamos até dizer assim, único, que pode vestir-se também de funções sintáticas, como de sujeito, de complemento, de objeto direto, de complemento nominal, essas coisas. Agora, as conjunções não. Por isso que vocês demoraram para responder, porque vocês estavam tentando lembrar. Confirmo com vocês o raciocínio. Conjunções, aquelas úteis para unir as orações coordenadas, para unir as orações subordinadas. Não, elas não podem ter função sintática mesmo. Nunca, nunca, nunca. Conjunção não tem função sintática na vida. Na hora que a gente olha, bate o olho nela, ela só tem o quê? Morfologia. O que você é? Conjunção. Pronto, acabou. Não é mais nada. Agora, o que relativo? O que relativo? Cuidado que existe que na coordenada, existe que na subordinada. Eu estou falando do que relativo, aquele que é substituível pelo o qual, a qual. Lembra disso? Se o que é trocado por a qual, eu já sei que ele é relativo. João amava Teresa, a qual amava Raimundo. Então, quem amava Raimundo? O próprio que se refere a Teresa. Ah, então o próprio que é sujeito? Exatamente. Epa, peraí, não está indo aqui. Aí, o próprio que é sujeito.
Professor, se eu pensasse assim, ó, fazer igual o senhor fez, o senhor colocou embaixo assim, Tereza. Embaixo do quê? Aí eu vou ler a frase assim, ó, Tereza amava Raimundo. Não fica mais fácil de eu analisar assim? Fica. Fica. Se você tiver essa sacada, se você fizer uma prova de vestibular, se pedir, né? Ah, eu vou fazer uma prova de vestibular, caiu pronome relativo, perguntando função sintática, cara, a melhor coisa é você pegar a palavra que está automaticamente antes, colocar logo no lugar do que ali, de aspas, e aí você vai ler a frase assim, para você saber, Tereza é sujeito, então, Tereza amava Raimundo. Pronto. Professor, mas se o que se refere ao termo anterior, o termo anterior não é objeto? É. Então ele também não teria que ser objeto? Não. Ele vai ter que ser o que é, dependendo dos outros elementos da frase. Dele, não da frase anterior. Em relação à frase anterior, a única coisa que ele pegou foi o significado de quem ele é. Quem você é que? Eu sou Tereza. Eu me refiro a Tereza. Você precisa saber em relação entre o elemento, pronome relativo, e o termo anterior é a quem ele se refere. É a única informação que você precisa ter. Porque a função sintática dele importa para ele e para o grupo dele. Não vai? Tem gente que perguntava muito. Eu não entendo. Se Tereza é objeto direto, por que ela não é objeto direto? Porque nesse caso não deu. Mas pode acontecer? Pode. Depende. Ó o microfone. Alguém vai perguntar? Ok. Então pronto. Agora é o seguinte, amava. A gente já sabe que amava é a mesma coisa, então é VTD e Raimundo também é objeto direto. Certo. Por que eu quis trazer todo esse papinho com vocês agora, só para vocês entenderem o seguinte. Professor, por que não teve vírgula depois de Tereza? Não teve vírgula depois de Tereza, porque nós estamos falando de uma Tereza específica, e que essa Tereza amava esse Raimundo. Então, João amava Tereza, vírgula, que amava Raimundo. Talvez a gente até confundiria se é a Tereza mesmo que amava o Raimundo ou se é o João. Então, a ausência da vírgula foi para não deixar dúvidas nessa conexão ininterruptiva. E também a gente tem que pensar que isso é um poema, né? Então tá. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa oração que está sendo destacada agora é o que a gente chama de oração subordinada. Por que eu estou trazendo todo esse malemolejo para cá? Porque eu preciso que vocês entendam que para entender coesão com vírgula, não adianta sair disparando por aí, dando aula, elemento coesinha, você quer vírgula. Vírgula. Sem saber o que é subordinada e coordenada. Não existe aula de coesão com vírgula completa se você, aluno, não entende. O que é uma oração subordinada? É uma oração que depende de uma oração. Ela, se ela estiver longe da oração anterior, ela não faz sentido. Não adianta você pegar esse que amava Raimundo, que amava Raimundo, que amava Raimundo. Como assim, Jonathan? Quem que amava Raimundo? Então, a oração ela não vive sem a outra. Então, primeiro passo é entender o que é uma oração subordinada. Eu não estou entrando aqui no quesito de ela ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Ainda não. Só para você entender que oração subordinada é que depende de uma outra. Vamos para outra frase agora. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes. Antes que alguém me pergunte, professor, suicidou-se não é pleonasmo? Não. Ah, mas eu já vi professor falando que é. Deixa ele falar. Eu estou aqui com 2 gramáticas, com 3, com 4, com 5, com 10, que diz que não é. Por que não é? Porque eu não posso ler esse verbo no sentido de sidou, que é o sídio, é a morte, o sui já é o próprio reflexivo, e o si é outro reflexivo. Não! Esse si não é reflexivo. E é esse o segredo que muita gente cai em prova de concurso, porque erra, porque acha que é pleonasmo. Na verdade, esse si que está aqui, ele só acusaria pleonasmo se ele fosse um pronome reflexivo, se ele fosse.
Mas ele não é reflexivo. O reflexivo está aqui, em forma latina, ó. Sui. Está aqui, em forma latina. Isso aqui é um pronome, que é o que a gente chama de parte integrante de verbo. É tipo um pronome que não pode, que não consegue viver sem o verbo, senão dá errado. Quer ver? Vou te dar um exemplo diferente, para você entender. Queixar-se. João se queixou do Jonathan. Tem como você escrever essa frase sem o se? João queixou do Jonathan. Não tem. É isso. Parte integrante do verbo é quando é aquele pronome que não tem função nenhuma, mas ele precisa estar ali por sonoridade. É simplesmente isso. Ele é tipo é apenas um recurso sonoro. Por isso, nunca mais se esqueça. Suicidar-se não é pleonasmo, porque o se não é reflexivo. Então, a gente não tem dois pronomes reflexivos. Ok. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes. Nós temos aqui o E fazendo a união das duas frases, certo? Certo, professor. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem Joaquim, que é o sujeito, né? Aí a gente tem o suicidar-se. Vamos ver. Quem sabe a regência do suicidar-se? Ele é verbo transitivo direto, é verbo transitivo indireto ou é verbo intransitivo? Alguém, responda. Verbo transitivo direto também, não é? Quem suicida, suicida alguém? Não. Quem suicida-se, suicida-se. É um verbo que ele se completa ali mesmo. Ele é um verbo intransitivo, ele não exige complementação. Lembre que esse se que está aqui, ele não é complemento do verbo, ele não vai funcionar como complemento, ele é apenas café com leite, ele não serve para nada, sintaticamente falando. Tá? Ele é todo junto, um conjunto. Quem se suicida e ponto. Bom, a gente já tem uma oração completa, ó. Joaquim suicidou-se. Acabou. Se eu fosse parar aqui com ponto, essa frase conseguiria, minimamente, eu sei, mas manteria um significado completo. Aí, eu tenho E Lili casou-se com J. Pinto Fernandes. Perceba que aqui eu tenho, né, o limite entre as duas orações é o E. Mas, na verdade, Lili, que é sujeito, casou, que é verbo transitivo indireto, e com J. Pinto Fernandes, que é o objeto indireto, a gente tem desde o E, ó, veja que a minha chave puxa desde o E, ó. Desde o E. Por que ela puxa desde o E? Porque na língua portuguesa a gente entende que o elemento coesivo faz parte da oração seguinte. Não é em alguns casos não, só não, tá, baby? É sempre. O elemento coesivo faz parte essencialmente da oração a qual ele está introduzindo. Vem aqui, povo, conhecer você. Já que você está querendo tanto ficar aqui. Olha, gente, essa é a Nina. É uma siamesa que a gente achou. É siamesa não, né? É rajadinha que a gente achou na rua. Ela é filha de um papai gay, por isso que ela tem colherinha LGBTQIA+. Né? Você vai descer agora, tá bom? Vai passar um lugar para você esconder do frio, né, filho? Olha lá. Então, vamos lá. Oração coordenada. Oração coordenada é outra coisa que você tem que saber. O que é uma oração coordenada? Oração coordenada já não é uma oração dependente da outra, porque a outra oração ela já teve todos os termos completos. Presta atenção. Para ela ser subordinada, ela tinha que fazer parte integrante de algum elemento da anterior. Mas como a frase anterior já se completou, sintaticamente ela está fechada. Ela não precisa de mais nada para existir, sabe? Então a outra ela acaba virando também, e você percebe que inclusive na outra você também tem elementos completos. Sujeito, verbo e complemento, olha lá. Se você separar as duas assim, você tem cada uma tranquilamente sobrevivendo. Não é igual aquela oração do quê? Né? Que ia ficar estranho. Quem que amava Raimundo? Como assim que amava Raimundo? Eu não tenho como separar essa frase. Tá bom? Vamos ver algumas perguntas aqui.
Ela é castrada, Laisa. Eu castro os bichinhos, não consigo. Fico com medo, já tive muito bichinho que morreu por causa dessas coisas. Eu vou eliminando. Ó, vamos pensar aqui. Eu trouxe alguns exemplos de textos científicos, tá? Inclusive, tem alguns trechos da minha dissertação de mestrado, e exemplos de pesquisas de outras pessoas. Eu escolhi essa menina, a Santos, Leidiane Santos, que fala de leitura, e eu, que vocês vão ler daqui a pouquinho. Veja como nós escrevemos na nossa dissertação, vocês vão entender que o mecanismo é o mesmo que vocês usam na redação, não tem nada de diferente. Eu, inclusive, sou revisor de textos acadêmicos, toda vez que eu recebo, eu tenho que consertar a vírgula do elemento coesivo, um monte de coisa. Tá? Gente, para tudo aqui, esse exato momento, né? Eu e outros profs que agora também estão aqui acompanhando a aula do Joe, nós sabemos que nesse momento não está acontecendo só uma aula de cursinho de redação. Vocês estão ganhando aí de presente, né? Uma aula de gramática aí um pouco mais avançada. O Nicolas, que é concurseiro, aluno de terceirão e também concurseiro. Então, aproveitem muito, porque isso não é só redação, isso é para o resto da vida, tá? Por isso que eu adoro esse homem lindo, maravilhoso. Manda ver, Joe, estou aprendendo aqui. Obrigado, Fran. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, então aqui eu coloquei para vocês entenderem o que é uma oração coordenada, ó. Tá aqui. As orações coordenadas, elas se dividem nesses 5 campos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Certo? Certo. Então, vamos ver aqui um trecho de uma escrita da Santos. O uso do laboratório ocorreu para que os estudantes realizassem pesquisas acerca do tema proposto. Entretanto, problemas em algumas máquinas e a falta de internet, mouse, teclado e até mesmo de cadeiras para comportar todos os estudantes sentados impediram que a aula ocorresse como planejado. Aqui nós temos o uso do entretanto, que pela corzinha você já vê que é um elemento coesivo da adversativa, e talvez você vai estranhar porque a frase começa aqui e termina aqui, e você talvez sentiria a vontade de colocar uma vírgula bem aqui, né? Aqui, ó. Talvez você perguntaria, mas não é, professor, não tem que ter? Olha, às vezes tem, às vezes não. Como que eu vou saber, então? Tipo, nesse caso. Nesse caso, por que eu sei que não tem? Né? Vamos aqui, borracha. Por que não tem? Porque é o seguinte. Volta aqui, peraí, só um pouquinho. Caneta, computador. Por que não tem? Porque, olha só. Oração número 1. O uso do laboratório, sujeito, ocorreu, vamos riscando, né? Ocorreu o uso do laboratório, sujeito. Ocorreu, que ocorre, ocorre. É verbo intransitivo, ó. Pronto. O uso do laboratório ocorreu. Se eu fosse pegar essa frase isolada e jogar fora, só ela faria sentido sozinha, porque o verbo é intransitivo. Agora eu tenho uma oração subordinada. Para que os estudantes realizassem pesquisas, aí vai vir um adjunto de assunto, acerca do tema proposto. Então, o que nós temos aqui nessa oração? Nós temos uma oração completa, que está aqui a principal. Nós temos uma segunda oração, certo? Que começa pelo para quê. E aí temos um adjunto de assunto. Um adjunto de assunto. Mas esse adjunto, ele acaba fazendo parte da própria oração 2, né? Certo. Então, entendeu? Você tem uma oração 1 e a oração 2. Aí já tem uma terceira oração. Essa terceira oração que está começando, tá aqui, ó, vírgula, porque elemento coesivo e a oração anterior, você coloca uma vírgulazinha. Isso só não ocorre em alguns casos específicos que eu vou falar hoje. Do quê? Com a oração que começa pelo quê? Que é a oração adjetiva, que tem 2 tipos, uma que vai vírgula, outra que não. Mas se não for o relativo, se não for oração adjetiva, se não for
Se for coordenada e subordinada, adverbial, existe uma vírgula antes do elemento coesivo, não é depois. A regra se dá antes. Depois é se der. Depois do elemento coesivo é se for permitido. Então, é aí que eu preciso entender. Quando que é, professor, permitido? Então, vamos lá. Deixa o elemento coesivo de molho e vai olhar quem você tem na frase. Vamos ver? Problemas é o que na frase? Problemas em algumas máquinas e a falta de internet, mouse e teclado e até mesmo de cadeiras para comportar todos os estudantes sentados impediram. Olha aqui o verbo. Esse é o verbo dessa oração zona. Agora eu pergunto para você, o que é problemas? O que foi que impediram que a aula ocorresse como planejado? Professor, problemas e falta de um monte de coisa. Muito bem, então você tem problemas e a falta de um monte de coisa. Você tem um sujeito composto. Problemas e falta disso, disso, impediram. Então, você entende que aqui é um sujeito ou não? Sim, professor, eu entendo que problemas já começa ali o sujeito do impediram. O que é que impediram? Problemas e a falta de um monte de coisa. Ok, é verdade. Problemas é o sujeito. Existe uma regra na gramática que diz o seguinte: não se separa o elemento coesivo do sujeito ou da oração direta, dos elementos diretos, dos elementos fundamentais da frase. Não se separa o elemento coesivo quando ele estiver automaticamente conectado com um dos elementos essenciais, sujeito, verbo, complemento. Geralmente, complemento você quase nunca vê. Você pode ver verbo e pode ver sujeito. Então, entretanto, problemas aconteceram. Veja, eu não tenho nada entre o elemento coesivo e o sujeito. É o sujeito na lata. Não separa elemento coesivo de sujeito. Mas, professor, deixa eu ver aqui um exemplo. Então, eu acho que eu tenho outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, ó, aí. E nesse caso aqui, então, ó, tipo, no entanto, vírgula. Já te explico por quê. Eu te explico lá com a outra frase anterior. Porque é o seguinte, ó. A regra geral é que a vírgula seja sempre posta antes do elemento coesivo. Assim como vocês estão vendo aqui. Mas vamos supor que você vai fazer uma coisa que não é muito comum, mas muitas vezes é necessário. E que também é permitido. No caso das coordenadas. Professor, achei que a frase ficou longa demais, vou pôr um ponto final aqui, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Cadê mesmo? Peraí. Aí. Borracha. Tudo bem. Você quer agora pensar o seguinte. Você quer fazer um ponto final aqui, ó. Acabou. O que acabou? O que você fez com isso? Me fala. Ah, professor, o que eu fiz é que agora eu vou ter que aumentar esse E, né? E pôr uma vírgula aqui agora, né? Por que você tem que pôr essa vírgula aí? Qual é a regra geral da gramática? Presta atenção. Volta. Qual é a regra geral? Não posso separar o elemento coesivo do elemento da frente. Se for sujeito, eu não posso. Estou proibido. Eu não posso colocar vírgula entre o elemento coesivo e o sujeito. Essa é a regra geral. Mas a regra geral, ela é obrigatória para quando o elemento coesivo está no percurso da frase, ó. Igual aqui. Ela está acontecendo, ó. Ela não parou para ponto e começar de novo. Ela ainda está no percurso. Essa regra vale para esse caso. Então, vamos supor que agora a gente vai mudar. A gente quer, na verdade, então, realmente parar. Aí eu estou com que tipo de elemento coesivo? Ah, é uma coordenada. Na coordenada existe a seguinte regra. Se você, em vez da vírgula que estava aqui, colocou ponto, essa vírgula que já existia vai mudar de lugar, porque você está fazendo
mudança na estrutura original da frase, baby. A vírgula que está ali no lugar do ponto, ela não vai embora. Para as orações coordenadas, é importante que ela volte para algum lugar. E é justamente no momento em que ela está ali, ó. Por que ela acabou mudando de lugar? É justamente para o seu leitor entender, se ele for um perito em gramática, que você reconhece que quando eu corto uma oração coordenada, a vírgula que separava uma e outra teve que se readaptar de lugar. Na gramática tem muito disso. Quando a gente substitui ou troca os elementos de lugar, as vírgulas ou elas vão se acrescentando ou elas vão mudando de lugar, junto com os elementos. Então, o que aconteceu ali foi isso. Agora, este é um caso permitido para todo operador argumentativo? Não. Não é chegar visto que, vírgula. Já que, vírgula. Uma vez que, vírgula. Não. Não pode. Por que não, professor? Porque visto que, já que, são outros elementos coesivos, são outros times, são subordinativos. Os subordinados têm outras regras com a vírgula. Outras regras, tá? E, muito bem. Descendo. Mas, agora, ó. E com as subordinadas? Vamos olhar para as subordinadas. Ó, o time das subordinadas, neste caso, estou falando das adverbiais, olha quantas existem. Causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, final, proporcional, temporal. Pronto, fiz a bandeira LGBTQI toda, porque até os LGBTs negros, negras, e também as interseccionais, né, porque tem gente que não sofre só homofobia, sofre homofobia com racismo, homofobia com indifobismo, e um monte de coisa. Né, porque não sabe, foram inseridas o marrom e o preto na bandeira. Bom, o uso do laboratório ocorreu para que os estudantes realizassem pesquisas acerca do tema proposto. Entretanto, problemas em algumas máquinas e a falta de internet, você já conhece esse parágrafo, eu acabei de ler. Mas porque, ó, eu mudei só a perspectiva, veja. Na anterior, a gente salientou as coordenadas, os elementos coordenativos. Aqui, o mesmo parágrafo chama atenção para outros elementos coesivos, outros conectivos, outros operadores argumentativos, que são os subordinativos adverbiais. Aqui nós temos o para quê, né? Olha lá, para quê? Aí você vai perguntar assim, professor, se o para quê é elemento coesivo, por que não tem vírgula aqui? É porque os subordinativos, eles não obrigam. Sério, eles não obrigam? Não, eles não obrigam como as coordenadas obrigam. Então pode ser tipo uma escolha. Sabe o que eu oriento? Eu oriento que essa escolha seja sempre pensada na ideia que você quer como o seu leitor te leia. Porque também tem isso, você que manda o jeito que o seu leitor quer que você leia. Se é com uma frase mais ágil, ou se você quer que ele pare, igual você está precisando parar. O uso do laboratório ocorreu para que, eu não acharia legal, entendeu? Eu iria direto porque eu acho que fluiria mais. O uso do laboratório ocorreu para que os estudantes realizassem pesquisa acerca do tema proposto. Viu? Eu acho que aqui seria legal a frase correr livremente. Até porque elas estão bem posicionadas. Primeiro começa com a principal e depois com a subordinada, que é a regra também. Aí vem, vírgula. Entretanto, problemas em algumas máquinas e a falta de internet, mouse, teclado e até mesmo de cadeiras para comportar todos os estudantes sentados, né? Poderia também, se quisesse, colocar uma vírgula bem aqui, ó. Aqui eu acho que poderia ter. Aqui eu acho, né? Até mesmo de cadeiras para comportar, né? Todos os estudantes sentados, mas aí também eu posso tirar também, porque essa frase fala exclusivamente das cadeiras e não de tudo, você entendeu? Então, às vezes também compensa eu não colocar, dependendo do leitor, do escritor. É o que eu falo para vocês. Como que você quer que o seu leitor te leia? Que ele pare ali ou não? Você não acha que parar vai ficar muito cansativo demais? Toda hora parar? Você sabia, inclusive, que você pode escolher não colocar a vírgula antes do elemento coesivo?
Não sei se você sabia, mas você não pode fazer isso com todos. Você tem que se lembrar que você só pode fazer isso com os subordinativos, adverbiais. Tá bom? E aqui também, ó, impediram que a aula ocorresse como planejado. Olha lá, como é que fica estranho chegar aqui, ó, ocorresse, vírgula, como planejado. Tá vendo? As subordinadas, elas meio que, só se você sentir que ela talvez seja longa, que seja uma oração longa, que ela faça uma intercalação, que você vai perceber que ela vai ser maior que o normal. Aí, às vezes, vale a pena você colocar ali, vírgula antes e a hora que ela termina. E a hora que ela termina. Veja que essa oração do para terminou onde, ó? Essa oração do para terminou aqui, ó, nos sentados. Ela não terminou aqui no planejado, não, ó. Para comportar todos os estudantes sentados. Esse impediram, não sei se vocês perceberam, ele completa a palavra problemas e falta. Problemas e falta impediram. Problemas e falta impediram. Vai ficar mais fácil agora quando a gente perceber num exercício que eu preparei para vocês, ó. Agora, vamos olhar aqui esse caso aqui, ó, de orações coordenadas. Vamos voltar para as coordenadas. Então, lembrando para vocês que se você pegar um elemento que você tem certeza que ele é coordenado, e ele está começando mesmo a frase, vírgula, tá certinho, ó. Certinho. Viu? Agora, aqui, professor, por que tem vírgula antes e depois? Me fala desse. Fala. Vamos ver aqui, ó. Obviamente, há outros autores no livro. Primeira oração, ó. Oração número 1. Oração número 1. Entretanto, elemento é transitor ali, operador argumentativo dentro do período. Entretanto, como já se observara na análise do material didático feito nesta pesquisa, há escassez de escritores e escritoras de literatura africana e negra brasileira. Perceba que essa vírgula está totalmente correta, porque é exatamente o lugar em que eu coloco a vírgula, entre a oração e o elemento coesivo. Eu estou falando de coordenada. Lembra que coordenada é obrigatório colocar vírgula antes? É obrigatório. Não é igual subordinada que não obriga. Na coordenada tem que colocar. Agora, a vírgula que está depois do entretanto, eu não posso colocar a qualquer custo. Por que não, professor? Porque se você só vai colocar se você estiver inserindo um elemento intercalante, intercalado. Olha aqui, ó. Que é tudo isso aqui que vai até pesquisa, ó. Veja agora para você entender. Essa vírgula que está bem aqui, ela só está aqui, amor. Porque você inseriu todo esse período do como até pesquisa. Se você tirar, volta à regra geral. Entretanto, há escassez de escritores. Então, se você perde o elemento de tudo isso aqui, ó, o que é que você tem? Você tem que, infelizmente, desprezar tudo isso aqui que está aqui, e também vai desprezar quem? As duas vírgulas, ó. Você vai desprezar tudo. Por quê? Porque essa oração está no meio da oração, do entretanto, ó. Entretanto, há escassez. Entretanto, há escassez. Entretanto, há escassez. Não se separa elemento coesivo da oração dele. Não se separa elemento coesivo da oração dele. Não. Está na ordem direta, ninguém parou com ponto final aí, ó. Professor, então vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar ponto aqui, ó. Vou colocar ponto e vou colocar entretanto maiúsculo. Certo? Certo. Vamos imaginar que eu não tenho essa frase, professor. Eu não tenho tudo isso aqui, ó. Eu vou pensar que eu comecei de novo com entretanto. Certo. Certo, combinado. Você tem o entretanto aqui, ponto final, certo? Certo, ponto final. Ponto final. Tá, eu vou colocar vírgula aqui para começar o a escassez ou não? Não. Ah, desculpa, não, peraí, não, minto. A gente tá falando de começar a frase, né? Desculpa. No caso de começar, sim. Entretanto, vírgula.
Há escassez. Por que que você pôde agora colocar a vírgula? Porque você parou a frase antes, pôs ponto final e começou. Entretanto, vírgula. A oração coordenada permite. Olha aqui, ó. Olha voltando aqui embaixo como não tem. Não tem vírgula depois desse entretanto. Por que que não tem? É óbvio que não deve ser a única intenção das aulas de literatura a abordagem histórica sobre a vida dos autores e suas obras. Entretanto, é uma falha. Tá vendo, ó? Quem vem logo depois do entretanto? O próprio verbo da oração. Entendi, professor. Então, se tiver ali ou o sujeito ou o verbo diretão assim, são elementos essenciais da frase, né? Exato, você não pode separar o elemento coesivo dela. Tá bom? Vamos continuar aqui. E se for subordinada? Olha lá. No entanto, 64 questionários respondidos, dos 64 questionários respondidos, foram validados apenas 62, porque 2 dos discentes não participaram completamente da pesquisa, visto que se ausentaram nas oficinas. Aqui eu trago para a gente discutir, porque também tem muita gente que fica coçando para colocar vírgula depois do visto que. Não sei. É, porque acho que é o vício de sempre colocar vírgula depois de qualquer elemento coesivo. Apareceu o elemento coesivo, vírgula. Apareceu o elemento coesivo, vírgula. Você coloca em qualquer um. Não pode. No subordinado, você não pode fazer isso a qualquer custo. O subordinado é o seguinte. No mesmo raciocínio que o anterior, no mesmo raciocínio que no esquema anterior, a gente tem que pensar que o elemento coesivo, o elemento conector... Oh, caramba, eu tinha pegado a caneta e veio... O elemento conector, ele também tem essa ideia de quem começa logo depois dele. 2 dos discentes. 2 dos discentes é o quê? Sujeito. Ah, já está começando direto com o sujeito, né, professor da frase? 2 dos discentes não participaram. Olha lá, você já começou direto com o sujeito. Então, o elemento coesivo e o sujeito dele não se separam. Mesma coisa com o visto que. Visto que se ausentaram. Quem se ausentaram? Os alunos que acabaram de ser mencionados. Mas o professor está começando com o verbo. Lembra que o verbo também não pode ser separado do elemento coesivo? O verbo é outro elemento essencial. Se você está começando com o sujeito ou com o verbo, não pode. Tá? Também existe um grande erro que muita gente gosta de colocar vírgula depois do como. Não existe vírgula depois do como. Nunca. É só antes. Tá bom? A não ser que você insira aqui no meio mais alguma informação. Por exemplo, como, às vezes, ó, como, às vezes, aí, vírgula, já se observaram, entendeu? Você enfiou no meio do como e do resto da frase dele. Presta atenção, criança. Aqui está o elemento coesivo e aqui já está o verbo. Ó. Já se observara, já se observara, já se observara. Já é estrutura verbal, já muito bem próxima. Então, por que você vai separar o como das essências da frase dele? Não pode. Olha aí de novo, ó. Olha aqui o outro elemento coesivo que é o ainda que. Mais uma vez, confirma-se a categoria relacionada à linguagem. Pois... Ó, a vírgula antes do pois é de praxe. Tem que ter. Professor, por que que teve depois? Quero saber. Já vou te dizer. Essa que está aqui, ó, por causa da frase do ainda que. Olha lá, ó. Ainda que muitos acreditem haver uma democracia racial e um sincero respeito às diferenças. Acabou. Viu? A oração do ainda que começa ali no ainda que e termina em diferenças. Se não tivesse essa oração aí, ó, do ainda que, essa vírgula que está logo após o pois ia embora. Ia ser assim, ó. Confirma-se a categoria relacionada à linguagem, pois eles reconhecem direto, pois eles, sem vírgula, pois eles reconhecem, pois eles reconhecem, pois eles reconhecem. Sem vírgula. Tá
bom? Certo, prof. Por que o senhor marcou o ainda que de verde? Para lembrar que você não pode colocar vírgula depois do ainda que. Ah, é? Por que não? Olha para muitos. Muitos acreditem. Quem é o sujeito de acreditem? Muitos. Então, ainda que muitos acreditem, é direto. Elemento coesivo e o sujeito não se separam. Bom? Agora eu quero fazer um outro destaque, uma outra observação, quando a gente fala desses elementos transitores dentro do período. Dentro do período. Vamos aqui identificar com um caso clássico, que é o uso do e. A aula foi muito bem conduzida pela professora e decorreu com muita tranquilidade. Veja que neste caso, veja que neste casinho, deixa eu pegar aqui o marcador de texto, veja que nesse casinho, deixa eu mudar aqui de cor, verde. Veja que neste caso eu tenho a aula foi muito bem conduzida e a aula decorreu. Você percebeu para que a função do e surgiu aqui, ó? Para unir paralelisticamente dois verbos que, graças a Deus, estão no passado. Porque se o primeiro está no passado, o segundo também tem que estar. Como é que você fala assim? A aula foi muito bem e decorre com muita tranquilidade. Hã? Peraí, você acabou de falar que a aula foi bem conduzida e agora ela decorre? Não. Então, esse é um outro quesito que vocês precisam tomar cuidado, tá? Então, a aula foi bem conduzida e quem decorreu? A própria aula, ó. Eu estou falando ainda do mesmo sujeito. E o e só fez o papel de unir, ó. Tá bom? Nesse caso, não tem vírgula nenhuma. Agora, professor, por que aqui ocorreu vírgula depois do e? Porque você acrescentou o ainda no meio, entre o e a frase dele. As práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula para que ocorra o ensino da leitura e ainda o processo de formação de professores. Então, se eu tirar o ainda, a vírgula vai embora, né? Vai. E o processo, direto. Olha aqui no já que. Professor, o senhor falou que não vai vírgula depois do já que. Por que será que teve vírgula depois do já que? Olha aqui, ó. Ao iniciar a aula, a docente fez uma fala referente aos problemas interpessoais que alguns estudantes da escola vinham enfrentando, vírgula. Já que, em levantamento feito por coordenação pedagógica, os professores, Eu quero que você imagine o já que partindo daqui, ó. Já que os professores. Tira tudo isso que está de amarelo na tua cabeça agora. E veja que a vírgula vai embora. Já que os professores, direto. Mas se você inserir informação entre o elemento conectivo e o sujeito da oração, aí você vai ter que colocar duas vírgulas. Quando começar o elemento intercalado e quando ele terminar. Veja que no jaque de baixo não teve vírgula nenhuma, lá. É a mesma Santos, ó, é a mesma autora. Veja como ela sabe que hora pode e que hora não pode. Pelos critérios da pesquisa, 16% foram considerados não leitores, já que não leram uma parte do livro. Viu? Veio direto a partir do verbo, ó. Professor, não é verbo, é o não. Mas advérbio pequenininho não conta, gente. Advérbio pequitito não conta. Já, não, até. Tá? Eles não contam. É como se eles fossem café com leite aí na jogada. Veja que logo depois do não já tem o verbo. Já que não leram. Tá bom? Aqui, ó. E o porém? E as coordenadas com porém? Por que tem porém? Por que tem vírgula depois? De novo, aqui, olha aqui o antes. Olha aqui o antes. Entre o porém e o começa. E aqui, ó. Por que não tem vírgula depois de todavia? Porque já veio direto a oração, ó. Algumas respostas entraram em consenso sobre a vinda de imigrantes para o Brasil, sobre a proposta de miscigenação e a noção de superioridade branca. Todavia, destacamos uma resposta que foi além desse entendimento. Viu? Todavia, destacamos. Fui direto. Na verdade, Cândido, em A Literatura e a Formação do Homem, a fim de que sejam evitadas tais interpretações, apresenta algumas variações da função humanizadora da literatura, vírgula, porque a coordenada obriga. Porém, começa focalizando, ó, viu? Se eu fosse esquecer o antes, eu esqueceria as vírgulas também.
Porém, começa focalizando, ó, vou direto. Ler é, segundo Orlandi, um processo que ocorre no espaço aberto da significação que aparece quando a textualização do discurso. Professor, se aqui é uma oração subordinada, ficou longa, eu achei que ela poderia, o senhor poderia colocar uma vírgula, né? É, eu poderia, mas por que eu não coloquei? Porque eu não sou obrigado, com as subordinadas eu não sou, eu escolho a hora que eu quero. Veja que eu escolhi, agora na de baixo colocar, veja. Então, partindo desse raciocínio, quando espanhóis e portugueses têm, nesse momento, contato, viu? Agora eu coloquei antes do quando, ó. Que, na verdade, eu só coloquei essa vírgula antes do quando por causa do partindo desse raciocínio, ó. Porque a vírgula, na verdade, acompanha esse conjunto, velho. Tá bom? Ou se o então tivesse sozinho, ia ter uma vírgula só. Certo. Mais um pouquinho, ó. Fez ponto? Fez ponto final antes do porém? Fiz. Então, você pode colocar vírgula depois, ó. Eu fiz na minha dissertação. Por que eu estaria falando para vocês errado se eu mesmo fiz? Ó, mudei o porém por todavia. Ponto final, todavia, vírgula. Viu? Eu obedeço a regra. Eu estou desfazendo a ordem natural de manter a frase tudo no mesmo saco. Eu quis parar e tive que fazer adaptação. A vírgula, então, vem depois. E aqui, professor, por que o senhor colocou vírgula depois do ainda que? Porque, em alguma medida, é um elemento que está intercalando o ainda que e o um aluno. Ó. Se eu não tivesse o trecho de amarelo, eu ia direto sem vírgula. Ainda que um aluno ou outro tenha registrado queixas contrárias à maioria, viu? Eu não ia colocar vírgula até ali. Direto. Acho que estamos acabando para a gente fazer exercício, tá? O último aqui, ó. É neste momento também que se define a duração da observação e o grau de participação do observador. Ponto. Portanto, vírgula. Viu? Se você escolheu colocar um ponto, então, portanto, com letra maiúscula e vírgula depois o portanto. Ô, professor, e se não tivesse esse ponto aqui, como é que seria? Seria assim, ó. Seria assim. Você colocaria a vírgula, o portanto viria em letra minúscula e essa vírgula ia embora. Mentira, professor. Não estou mentindo, não. Portanto, estabelecer o cumprimento vai direto, gente. Se fosse ali, ó, na corrida ali, sem ponto final, ia ser isso. Olha aqui, ó. Ainda que seja assegurado a Castro Alves o título de poeta dos escravos, provavelmente esse título caberia melhor a Luiz Gama, o qual ficou conhecido como Orfeu da Carapinha, precursor do abolicionismo no Brasil e poeta da negritude. Eu trago na minha pesquisa essa descoberta, que não é bem descoberta, que é Luiz Gama, que foi muito mais defensor da negritude que o próprio Castro Alves, que ficava na elite, né? Então, ó, veja aqui que eu não coloquei, ó. Ainda que, vírgula, eu não faço vírgula. Por quê? Porque eu já vou direto pro verbo, ó. Ainda que seja assegurado, viu? Eu já estou indo direto pro verbo da própria oração. Bom, agora eu quero que vocês pensem comigo numa atividade que eu quero que vocês estabeleçam aqui, ó. Eu tenho uma oração aqui que se diz o seguinte, ó. Mais de 1.000 expositores tentarão conquistar a atenção dos consumidores. Ok. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é o sujeito? Como, por exemplo, eu vi um comentário de como, por exemplo, aqui, ó, nada disso, tá, Carlos? Abolido. Não pode fazer como, por exemplo. Isso não existe para gramática. Ou é como, ou é por exemplo. Eu preciso comprar aparelhos tecnológicos, como tablets e computadores. Ou preciso comprar aparelhos tecnológicos, por exemplo, tablets e computadores. Nada de como, por exemplo, isso é pleonasmo. O como, por exemplo, é pleonasmo mesmo. Ah, mas eu já vi no jornal. É porque jornalista não faz letras, eles não conhecem todas as regras, e é super compreensível. É um erro que a gente aprende a tolerar. Então, vamos lá.
Fala para mim de novo. Quem é o sujeito? Expositores? Não só expositores. Mais de 1.000 expositores. Tudo isso é o sujeito. Muito bem. E quem é o predicado? Até tentarão conquistar a atenção dos consumidores. Isso. O predicado, ele reúne tanto o verbo com os complementos. Ele junta todo mundo num lugar só. Então, muito bem, ó. Certo. O que nós temos aqui? Nós temos a frase básica. A gente vai brincar de inserir elementos agora, tá? Lembrando que, ó, olha bem para a frase. Vocês não estão vendo nenhuma vírgula. Por que não estou vendo vírgula, professor? Porque sujeito e predicado não se separam. E no predicado, o verbo não separa-se do complemento. Os termos essenciais não se separam. Tá bom, professor. Então, vamos lá. Acrescente na frase a partir de terça-feira. Como que vai ficar? Pode ligar o microfone e falar. Poderia ser a partir de terça-feira, vírgula, mais de 1.000 expositores até consumidores? Teria como? Ó, pode. Vamos ver aqui. Vamos ver se foi isso que eu imaginei para esse primeiro momento. Olha lá. Realmente. A partir de terça-feira, esse a partir não tem crase, né, gente? Porque antes de verbo, né, bafão, né? Bafão. Não vai passar isso no recibo, não, no débito. Então, a sem crase, porque antes de verbo não tem. A partir de terça-feira, aí segue a frase direta, ó, viu? Uma vírgula. Por que eu coloquei vírgula, professor? Porque você acrescentou uma coisa que está além dos elementos essenciais. Você colocou aqui, acabou de colocar uma coisa temporal, a partir de terça-feira. Beleza, prof. Vamos lá, vamos brincar mais? Vamos. Agora vocês vão acrescentar em São Paulo. Veja que a partir de terça-feira já está aqui em cima. Ó. E agora, gente? Como é que fica aí em São Paulo? Vírgula em São Paulo também, no final? Mas vai colocar onde em São Paulo? No final da... Não. Atenção dos consumidores. Eu acho que só se tiver outra palavra depois de São Paulo, não é? Se colocar vírgula depois de São Paulo, a gente tem que colocar lá mais ou menos no meio, né? Em algum lugar aí no meio da oração. Depois, mais de 1.000 expositores, vírgula, em São Paulo, vírgula, tentarão conquistar a atenção dos consumidores? Mais de 1.000 expositores, bem aqui, né? Bem no expositores e tentarão. Poderia ser. Uhum. Poderia ser. Mas aí duas vírgulas, né? Colocou aqui em São Paulo, aí vem a vírgula de novo. Vamos ver como é que eu fiz. Ó. Eu pensei diferente. Eu já coloquei direto na bundinha de terça-feira. Ó. Que poderia ser também. A partir de terça-feira, em São Paulo. Professor, por que ficou ali com... Agora, em São Paulo, separou? Porque são duas informações diferentes. Uma é lugar e outra é tempo. São dois adjuntos diferenciados. Ainda que fosse outro de tempo. A partir de terça-feira, do dia não sei o quê, olha lá, você colocou dois tempos. Beleza, então já acrescentamos, ó, viu que a vírgula vai aparecendo? E ninguém vai colocar vírgula em nenhum outro lugar. Deixa o resto aqui parado, ó, porque, ó, sujeito, verbo, complemento. Tá? A trupe toda, uma do lado da outra aí, ó, sem nada, sem vírgula nenhuma. Professor, Oiê. se tem diferença, por exemplo, de você colocar em São Paulo a partir de terça-feira? Não, você só troca de lugar. Tá. Tá. Agora a gente vai acrescentar que devem visitar a FenaSoft, que é uma feira que rola lá em São Paulo. Então, a gente já tem a frase, a partir de terça-feira, em São Paulo, mais de 1.000 expositores tentarão conquistar a atenção dos consumidores. E aí, como é que vai colocar? Não é depois de expositores? Daria? Depois de expositores? Vamos ver. Eu acho que depois de consumidores, será?
Você vê que tem 2 lugares, né? Agora, é coisa para a gente pensar. Qual ficaria mais lógico dizer que vai visitar? O expositor ou o consumidor? Consumidor. Consumidor. Né? Porque acho que o expositor já vai ali um dia antes, prepara o estandarte dele, não sei o que, não sei o que, monta seus produtos. Então, ele já não está visitando pela primeira vez. Ele vai preparar, depois vai de novo. Então, agora, o consumidor realmente vai visitar. Olha lá, então vai direto, ó. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que o senhor não colocou vírgula, professor? Porque eu estou falando desses específicos consumidores. Eu não estou falando que todos os consumidores vão à Fenasoft. Esse é o caso de quando nós temos orações que começam com o quê? Você tem que tomar cuidado, porque se você colocasse a vírgula aqui, você estaria generalizando como se todo consumidor do Brasil vai visitar a Fenasoft. Sério que eu diria isso? Com a vírgula? Diria. É o que a gente chama de oração generalizadora. Quando você não quer generalizar, você tira a vírgula desse quê? Você está falando só desses consumidores que vão visitar. Viu? Então, às vezes, vai sem vírgula mesmo. Agora, a gente vai acrescentar a maior feira de informática do mundo. E aí, gurizada, como é que vai ficar agora? Vírgula, a maior feira de informática do mundo, depois do Fenasoft. Isso, depois de Fenasoft, lógico. Mas eu coloquei com uma outra pontuação, mas valeria também a vírgula, tá? Eu coloquei que o travessão, porque lembrando que meu corretor gostaria de ver algo a mais no meu raciocínio. Já que eu estou apresentando um aposto para a feira, por que não explorar o travessão? Né? Viu? Assim eu elimino um pouco a vírgula, olha lá. Muito bem. Agora a gente vai acrescentar mais uma coisinha. Reunidos no galpão de 53 mil metros quadrados do Parque Anhembi. Agora, pode ser os expositores? A partir de terça-feira, em São Paulo, mais de 1.000 expositores, vírgula, reunidos no galpão de 53 mil metros, tentarão conquistar... eu acho que já dá, né? Eu acho que já dá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Foi colocado aqui depois de terça-feira mesmo, mas acho que dava para colocar depois de expositores também. A partir de terça-feira, reunidos no galpão de 53 mil metros quadrados do Parque AMB, olha as vírgulas, viu? Em São Paulo, mais de 1.000 expositores tentarão conquistar a atenção dos consumidores, que devem visitar a Fenasoft, a maior feira de informática do mundo. Percebeu que você precisa tomar cuidado com a sua frase esquelética. Quem é a sua frase esquelética? É a sua oração principal, que demarca a função, a informação principal da sua frase. E veja que tudo o mais você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Na oração verde, que está aqui que eu acabei de pintar, você não vê vírgula nenhuma entre elas. Agora, se você ficar enfiando no meio delas algumas coisas, é lógico que vai aparecer uma vírgula ou outra. Né? Agora vamos finalizar. Eu quero que vocês acrescentem para fechar, segundo os organizadores. Ó, onde que vai ficar? No começo? No começo, né? Acho que no começo mesmo. Poderia também ser no começo, mas eu preferi colocar no final, porque eu achei que ficou mais endossado, entendeu? Primeiro eu dei toda a informação, e aí eu falei, ó, tudo isso vai acontecer de acordo com o que falaram. Mas também valeria também lá no início. E aí eu coloquei mais uma vírgula para colocar o segundo, os organizadores. Viu? Então a vírgula tem que ser pensada com muito carinho nesse sentido. Agora, olha só. Voltando a partir de terça-feira, qualquer lugar. É lugar, ó. A partir de terça-feira, mais de 1.000, ou a segunda versão. Mais de 1.000 expositores. A partir de terça-feira, agora com 2 vírgulas, ó. E se colocar no final, não precisa ter vírgula. Por que não, professor? Porque o adjunto adverbial, ou seja, o acréscimo, geralmente, quando ele se coloca no final de toda a frase, ele dispensa as vírgulas. Estou falando dos adjuntos adverbiais, que servem para as orações adverbiais também.
Mas eu posso colocar se eu quiser? Pode. Pode sim. Ó, o em São Paulo também, né? Tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Tá vendo? Você tem que tomar cuidado quando esses elementos que não fazem parte dos termos essenciais, quando eles são extras, eles vão mudando de lugar, então a vírgula precisa acompanhar. Em relação ao que devem visitar a FenaSoft, vocês podem perceber que fica estranho dos expositores. Primeiro, ao trocar de lugar, você mudou o sentido. E exclusivamente a gente entende que expositor não é visitante da feira. Ficaria estranho, né? Então, fica alterada e, inclusive, muito estranho. Agora, uma pergunta que sempre me fazem é, professor, quando que eu sei que eu vou colocar a vírgula antes desse quê? Sabe desse quê que eu não posso generalizar? Sei. Já vou te explicar que você nunca mais vai esquecer. Tá bom? Igual o Charlie Brown Jr. disse, você nunca mais vai esquecer. Vou fazer de um jeito que você não vai esquecer. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa boba. Bobíssima. Primeiro eu quero que você entenda quem é quem. A oração que está aqui destacada, com vírgula, é o que a gente chama de oração subordinada adjetiva explicativa. A explicativa precisa de vírgulas, porque a função da explicativa é generalizar a informação. Ou seja, na frase primeira, você está entendendo que os consumidores que são cuidadosos com dinheiro, você está dizendo que todos, você está dizendo que todos os consumidores são cuidadosos com dinheiro na oração de cima. Você não está dizendo que só alguns são. Agora, na segunda opção, nessa segunda aqui, ó, aqui você está falando que só aqueles que são cuidadosos com dinheiro. Você está dizendo que existem consumidores que não são, viu? E aí você tem que tirar a vírgula. Os consumidores que são cuidadosos com dinheiro evitam comprar tudo. Quem? Só os que são cuidadosos. Ah, então eu estou pressupondo que existem os que não são, né? Isso. Agora, se você quer dizer que todo mundo é cuidadoso com o dinheiro, aí você colocaria as vírgulas. Tá, professor, como é que eu vou saber, então? Para eu nunca mais errar isso. Quando você estiver escrevendo, sabe o que você vai inserir na sua oração do quê? Você vai inserir lá dentro dela. Lá dentro dela. O adjunto em geral. Se soar positivo para você, se realmente é isso que você quis dizer, se você realmente quis dizer em geral, ok, vai lá, põe vírgula. Agora, se você perceber que não era bem isso que você queria, que você não queria generalizar, então você vai lá e tira. Pronto. Acabou a sua dor. Os consumidores, vírgula, que em geral são cuidadosos com dinheiro, vírgula, tá vendo? Você não precisa dizer... Você não precisa escrever na sua redação o em geral. É só para você ter no seu raciocínio. Agora acho que eu sei onde que eu coloco o vírgula nesse bendito aqui. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem uma última etapa, que é mais um exercício igual aquele que a gente fez de preencher. Acabou aqui, eu já estou acabando a minha parte. Então a frase é: não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso, ok? Ok, professor. Quem é o sujeito? Fala para mim. O sujeito é? Não ficamos satisfeitos? Não, não é o não ficamos satisfeitos. Então é resultado do concurso? Não, não é o resultado do concurso. É o ficamos? Não, não é o ficamos. Aí, já responderam no chat. É uma elipse, é o nós. É o nós que nós não estamos enxergando. Nós não ficamos. Nós não ficamos. Sujeito elíptico, né? Oculto. Todo mundo já tinha reprovado nessa prova de gramática, hein? Todo mundo já tinha tirado 0. E quem é o predicado? Ué, professor, se é o nosso que não estava na frase, então o predicado é todo o resto. Yes. Todo o resto é o predicado. Puta que pariu, essa eu ia acertar mesmo, hein, professor? Então, vamos embora. Tendo esse raciocínio, eu já sei que sujeito e predicado não podem ser separados por vírgula.
Então, essa frase não pode ser separada. Então, vamos acrescentar agora. Não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso. Agora a gente vai acrescentar. Por não o termos vencido. Onde que você quer colocar? Pode ser no Depois do final? concurso. Pode ser no final. Vamos lá. Com vírgula, professor? Não, né? Não precisa, mas poderia, viu? Porque é uma oração causal, é adverbial. As orações causais, elas são opcionais de receberem a vírgula ali, ó. Então, você pode ficar muito tranquilo em colocar ou não. Se ela estiver exatamente no final, você que sabe. É igual eu te falei. Como que você quer que seu leitor leia? Com a pausa ou sem a pausa? Então, nas orações subordinadas, você vai prestar atenção nisso. Beleza. Então, ok. Agora a gente vai acrescentar o justamente, ó. Não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso por não o termos vencido. Onde que o justamente entraria? Professor, Depois do concurso? depois satisfeitos? Não, Não, não ficamos não. satisfeitos justamente... Não Depois esquece. do concurso. Depois de concurso, também acho que ali no concurso ficaria show. Vamos ver. Isso, ó. Não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso, justamente por não o termos vencido. Olha, justamente ficando entre as vírgulas. Olha isso, menininho. Próximo. Agora a gente vai acrescentar no que a gente já fez a frase: a equipe adversária teve ótima desenvoltura na dança. Eu sei o que você está pensando. Professor, eu estou pensando em colocar um elemento coesivo ali, por isso que eu estou demorando para responder. Não, eu não quero que você pense em elemento coesivo agora, não. Depois a gente pensa nesse trabalho. E também não estou querendo aqui, com esse exemplo, justificar que é possível deixar sem elemento coesivo. Não estou falando isso. É preciso ter um. Só que eu deixei de propósito sem. Tá bom? Só para você entender o seguinte, ó. Perceba que a oração número 1 terminou. Não ficamos satisfeitos com o concurso. Aí eu acrescentei 2 amiguinhos e ponto final, ó, viu? Ponto final. Se você fez ponto final, isso quer dizer o quê? Que você vai começar uma outra frase. E essa outra frase é que vai ser a principal. Ela vai acabar se tornando a principal dela. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, se a equipe adversária teve desenvoltura na dança, vamos acrescentar esse aqui agora, ó. Mas fomos muito melhores em todos os jogos. E aí? Aí colocaria Aí depois do dança, né? de dança, vírgula, mas fomos... Muito melhores em todos os jogos. Muito bem. Agora já apareceu a vírgula ali, ó. Viu? Agora a gente vai acrescentar mais uma aqui, ó. Entretanto, perdemos pontos. Depois eu de quero jogos também, né? Mas eu quero opinião em relação à vírgula. Que agora apareceu entretanto, eu quero saber como é que vai ficar essa vírgula aí. Seria melhor jogo, vírgula, entretanto, não dá para usar duas vírgulas, né? Podemos. Não, Aí, duas não. no final, né? No final, melhores... mantendo o ponto final de jogo, certo? Em todos os jogos, ponto. Entretanto, aí vem uma vírgula. Ó. Olha lá. Entretanto, perdemos pontos. Ô, prof, e se eu escolher tirar o ponto daqui? E se eu escolher tirar o ponto daqui? Se você escolher tirar o ponto daí, como é que fica? Vamos ver quem entendeu. O que vai acontecer? Aí vai colocar uma vírgula, né? Jogos, vírgula. E, entretanto, perdemos pontos, sem vírgula, né? Muito bem. Muito bem. Tem gente que acha que o entretanto, só por ele ter tamanho grande, é que ele dá medo na gente, que a gente vai ter que colocar vírgula. Negativo. Não importa o tamanho dele, não. A gente tem que respeitar no conduzir das orações. Ok, então fechamos isso. E agora essa aqui, ó. Já que as Olimpíadas envolvem a soma de todas as atividades. E aí?
Depois de pontos? Sim. Já que as Olimpíadas envolvem a soma de todas as atividades. Bom, professor, por que que não teve vírgula depois do já que? Porque eu não separo o elemento coesivo, sobretudo ele sendo subordinativo, do sujeito da oração dele. Vai direto sem. Né? Vamos ver se tem mais um. Olha lá. O que justifica a nossa derrota? Vírgula no final também, que justifica nas. Exatamente, ó. Tá vendo? Então, o que vocês estão percebendo em relação à vírgula? Se você está acrescentando novas orações com elementos conectivos, com operadores argumentativos, veja que cada um deles representa um trecho, um pedaço da oração. Então, à medida que você vai acrescentando os elementos, a sua frase vai aumentando e vai ganhando vírgulas. Tudo bem? Então, estou já terminando aqui minha parte. E espero ter ajudado vocês com essa angústia aí de vírgulação. Tá bom? E aí, coloque em prática agora nas escritas de vós messês